Fala meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Smart PG. Cara, hoje eu fui assistir Pobres Criaturas. E sabe aquele filme que quando você tá vendo, você não tá entendendo muito bem qual o sentimento que você tem com aquele filme? Se aquele filme tá te... O que ele tá te trazendo, sabe? Qual o sentimento que você tá tendo com ele? Se é um filme bom, se é um filme ruim, você reflete se você gostou do filme, se você não gostou do filme. Se você analisou positivamente tudo que você poderia analisar, se você deixou escapar alguma coisa, se você está refletindo de fato, se você está refletindo bem o que aquele filme queria que você refletisse. E você sai da sala de cinema pensando naquele filme, você vai ao caminho de volta para casa pensando em tudo que aquele filme te transmitiu, o que você está sentindo com aquilo. E você chega no sofá e você continua pensando nisso. Então eu sentei aqui e falei, cara, eu preciso gravar. Então eu preciso falar o que eu tô sentindo sobre esse filme, o que esse filme me trouxe. E já de cara eu peço desculpa pra vocês porque não vai ter nenhum roteiro aqui nesse vídeo, eu não me programei. Então realmente vai ser uma conversa aqui que eu quero ter com vocês sobre Pobres Criaturas. E sobre como somos essas pobres criaturas, né? Sobre como a sociedade em si são pobres criaturas. E a gente precisa refletir tudo isso porque o filme é muito mais do que só o que ele te transmite visualmente. Ele tem uma camada muito maior e esse é o maior legado que esse filme está tendo e é o maior legado que esse diretor pode trazer pra gente. Se a gente consegue refletir tantas camadas depois de sair da sala de cinema, é sinal de que o filme te marcou. E se o filme te marcou só por isso, ele já vale todas as indicações que ele tá tendo aí e todas as premiações que o filme vem recebendo. Então, de cara, vamos analisar aqui os pontos positivos e negativos. Eu vou deixar pra falar os negativos no final, vou trazer primeiro as partes boas. Mas esse filme é dirigido por Yorgos Lanthimos, que já tá marcando, já tá fazendo história no cinema com esse tipo de filme. Ele tem A Favorita, ele tem diversos outros filmes que são nessa pegada bem esquisito, posso dizer assim. Tanto no aspecto visual quanto nas atuações, no roteiro e tudo que ele quer transmitir através desse filme. Primeiro eu queria falar da imagem, da coloração do filme. O filme começa com uma coloração preto e branco, e isso não é à toa. Ele retrata muito bem aquele primeiro momento onde a Bella Baxter, nossa personagem principal, interpretada brilhantemente pela Emma Stone, mas daqui a pouco eu falo um pouco melhor sobre o quesito atuação. Ele começa com uma coloração preta e branca, que é para mostrar pra gente aquele sentimento de uma nova pessoa, né, de uma criação, de um ser que acabou de ser criado, que está descobrindo o mundo, mas ele está preso ali naquele ambiente. Ela está descobrindo aquele mundo dentro do apartamento ali do God, né, do Godwin, que é o seu criador, que foi o cientista que criou literalmente criou essa pessoa, e que tem um corpo né, adulta, mas é uma criança com cérebro, pensamentos e tudo de criança. E tá refletindo toda aquela prisão que ela tá passando, porque ela realmente tem o Godwin, ele tem esse sentimento paterno, mas ao mesmo tempo autoritário, de não querer que ela conheça o mundo e querer proteger ela, mas ao mesmo tempo não é uma filha. Então por que você tá protegendo essa pessoa e prendendo essa pessoa? No final ele meio que se desprende disso, mas não totalmente, porque depois a gente vai ver que ele continuou esses experimentos que ele estava criando, porque ele não consegue deixar. Isso é uma forma dele de manipular um ser e de ter posse de um ser, e ele gosta disso. O que remete muito ao patriarcado e todas essas questões que o filme tenta trazer muito. Ele tenta quebrar todos esses tabus de patriarcado, de machismo, sabe? De tudo isso eles trazem muito forte aqui pra gente refletir. Então essa é uma questão, um aspecto. A gente vê que a cena tá ali em preto e branco, e a partir do momento que ela se desprende dessa amarra, a partir do momento que ela sai em viagem lá com o personagem do Mark Ruffalo, que ela sai na sua aventura, né? O filme ele volta totalmente com uma coloração diferente, um colorido imenso ali, sabe, tipo, sabe, no seu rosto ali, aquelas luzes fortes, luzes, as cores bem, sabe, um amarelo bem chamativo, um vermelho muito chamativo, um azul muito chamativo, para realmente mostrar que esse é um momento onde ela está se libertando, ela está saindo dessa prisão e está realmente explorando novas coisas, novos mundos, novas cores. E essa coloração ela vai mudando, vai alternando de acordo com o momento que ela vai vendo, quando ela está se sentindo presa novamente, já num novo cenário ali, junto com o personagem do Mark Ruffalo, quando ela está se sentindo mais presa ali, aquele cara.
ela volta a ter uma coloração um pouco mais escurecida, e aí depois vai para um momento onde ela está passando mais sofrimento sabe, as cores são diferentes, cores mais escuras, remetem mais ao frio, remetem mais àquela densidade de uma cidade. Tudo isso brinca muito com o visual, brinca muito com a coloração para você realmente se sentir incomodado ali nos momentos onde ela está passando pelas dificuldades e tendo os entendimentos da vida. Tudo isso faz parte do filme. Essa estética bem Tim Burton ali, né? Bem um retrô futurista, um tempo bem esquisito, diferente. As roupas remetem muito aos tempos antigos, com carruagens, com tudo isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem coisas muito avançadas para a época, como um bondinho elétrico, tipo o bondinho do Pão de Açúcar. Então, assim, tudo isso vai brincando muito com as pessoas, vai brincando muito com esse visual, você não sabe muito bem em que momento tá. São coisas bem impactantes, são coisas que, assim, no começo, eu confesso que assistindo o filme no primeiro momento ali, eu tava um pouco, assim, incomodado com diversos aspectos desse filme. Isso me incomodava bastante. A maluquice ali de animais trocados, sabe? Tipo, tudo aquilo é bem impactante e bem chocante. E aí você vai passando o tempo, vai vendo coisas novas, mas ao mesmo tempo parece muito uma estética de anos antigos. Enfim, isso tudo é muito brincado também nesse filme e gera esse incômodo mesmo, e é para isso que ele tá ali, é para isso que ele faz esse cenário, esse universo bem diferente. Então isso é um aspecto muito interessante de se analisar. Agora vamos para o aspecto atuação. Os aspectos atuações eu quero deixar a Emma Stone por último, eu vou falar bem melhor sobre isso. Mas eu quero falar primeiro da atuação do personagem do Mark Ruffalo, porque eu achei muito interessante. Eu acho que, assim, entre ele e o personagem do William Dafoe, são duas atuações bem distintas. Eu acho que os dois mereciam ser indicados a melhor ator coadjuvante, mas no final das contas mandaram o Mark Ruffalo como o melhor ator coadjuvante. E eu não acho ruim, porque a atuação dele aqui traz tantos aspectos tão interessantes de mostrar aquele cara que no primeiro momento só queria a Bella como né, a sua meretriz, né? Como se fosse a mulher ali que ele ia usar e pronto, sabe? Tipo, ia estampar ali a beleza dela com ele, andar com ela, usar literalmente de todas as formas, porque esse filme abusa muito da parte sexual. Vou deixar pro final, porque é um ponto negativo que eu quero trazer. Eu entendo todos os aspectos, mas eu vou falar melhor daqui a pouco, sem spoiler. Então, ele é um cara que queria muito isso, ele se gabava de ser um cara muito mulherengo, falava pra ela que já teve experiência com muitas mulheres e que ele não se importa porque ele é um homem livre, ele não quer ter amarra com nenhuma mulher, mas quando essa mulher se liberta dele, no primeiro pulo que ela dá pra fora, no primeiro momento que ela descobre que ela pode ter relações com outros homens, que ela consegue se libertar disso porque ela é uma pessoa totalmente pura nesse sentido. Pra ela, toda essa questão, sabe, todos esses tabus não existem, isso não existe, isso pra ela, sabe, prazer é prazer, e é uma pessoa que acabou de descobrir o prazer, acabou de descobrir uma coisa muito boa e não vai deixar de fazer, e vai fazer com todo mundo e vai brincar muito com isso. O filme traz muito isso é muito impactante porque choca mesmo, sabe, choca muito e ver ela tendo relações o tempo todo, sabe, e aí no primeiro momento que ela né, se liberta disso, ele já pensa, opa, tô perdendo essa mulher aqui. Então ele começa a criar sentimentos por essa mulher. E aí se torna um misto de sentimentos, porque em muitos momentos você acha que ele vai ser um cara super agressivo com ela, vai ser um cara que, sabe, vai bater, vai fazer coisas horríveis, mas ele não consegue ultrapassar esse limite, porque na verdade ele opta pelo outro lado, que é o lado da pessoa que tenta conseguir as coisas pelo choro, pela marra, pela birra, por tudo isso, e aí chora, e se espernia. Então, assim, eu acho que o Mark Ruffalo, ele leva essa indicação, né? Ele foi pro Oscar ser indicado ao invés do Willem Dafoe porque a atuação dele é muito mais over, né? É muito mais overpower, ele tem atuações muito físicas, ele xinga, grita, esperneia, arranca cabelos, então é uma atuação assim que foge desse padrão. O Willem Dafoe é uma atuação muito mais discreta, mas não deixa de ser uma ótima atuação, porque você percebe o sofrimento daquele cara que é todo remendado, que tem todos os problemas de ter tido um pai que era completamente maluco, era um pai que ao tempo todo estava ali usando ele como um experimento e fazendo de tudo com ele. Então ele tem todas essas amarras, todo o preconceito que ele sofre por ser deformado, né, por ter um rosto diferente. Então, assim,
tudo isso impacta muito esse personagem e a gente vê essa atuação também muito boa. Ficou pau a pau, duas atuações muito boas. Muitos acham que o William Dafoe merecia estar no lugar do Mark Ruffalo, mas eu acho boa a indicação porque ele também, o Mark Ruffalo, ele tem uma atuação, como eu falei, um pouco mais exagerada e isso contou bastante nesse caso. Agora trazendo a atuação da nossa personagem principal, a atuação da Emma Stone como Bella Baxter. Assim, é algo tão... É tão difícil de falar como impactou essa atuação dela, porque ela poderia ter errado de muitas formas. Ela poderia ter errado muito nessa atuação. Poderia ser uma atuação muito caricata e apenas o caricato. Poderia ser uma atuação caricata que leva para o lado negativo. Poderia ser uma atuação que não te incomoda, que você só fica ali, sabe, tipo, uma atuação qualquer. E não. Ela consegue trazer de tudo. Você consegue, no começo do filme, achar uma atuação muito exagerada e sabe, tipo, ver aquela adulta agindo como criança é constrangedor, muito constrangedor, é cringe, é tudo isso que as pessoas falam. Então, assim, no primeiro momento você tem uma repulsa, você não quer olhar, você não quer ver, você acha aquilo muito cringe, você acha aquilo muito estranho, e aí depois ela passa por uma atuação totalmente libertinagem, sabe, tipo, literalmente a mulher aparece ali nua o tempo inteiro, nua, sabe, do fio de cabelo até a unha do pé, totalmente nua. Em diversos momentos ela tá em cenas de sexo muitas e muitas vezes nesse filme. Então ela, sabe, se desconstrói totalmente pra esse filme, totalmente. Isso é um ponto que você precisa analisar, por mais que eu tenha esse ponto negativo com a quantidade de cenas de sexo nesse filme, como eles mostram isso de uma forma muito, muito exagerada. Eu acho que assim, a gente precisa reconhecer a coragem da atriz para fazer isso, porque é uma atriz que já ganhou Oscar, é uma atriz que já é muito reconhecida, ela já tem tudo, ela já é muito famosa, ela não precisa, sabe, fazer nada para aumentar o seu poder e ser mais reconhecida, não, nada disso, ela não precisa de nada disso. Mas mesmo assim, ela se desconstruiu muito, pelo contrário, é uma pessoa muito famosa, então ela poderia, sabe, muito bem não aceitar um papel assim por ser essa pessoa que todo mundo conhece, basicamente. Então não vou fazer um papel assim porque vai me expor de uma forma não necessária. E não, ela teve a coragem de fazer um filme assim. E, cara, você vê toda a evolução do personagem, sabe? Tipo, literalmente uma criança no começo do filme. Até, sabe, no último arco, ela ser aquela pessoa totalmente, sabe? Ela é sábia, ela consegue construir, sabe, tipo, esse conhecimento todo dela através de toda essa aventura que ela teve, de tudo que aconteceu na vida dela. Então ela vai se tornando literalmente uma mulher. A gente vê uma criança no corpo de uma mulher se tornando uma mulher no corpo de uma mulher. A gente vê toda essa construção. No final do filme, vê a diferença dela, ela falando muito bem, entendendo todas as linguagens, inclusive sabendo falar mais de uma língua. O jeito de caminhar totalmente diferente, ela sabendo se portar, sabe? Ela sabendo ser uma mulher muito... uma mulher culta, ela lê muitos livros, então assim, realmente ela teve uma evolução fantástica nesse filme, é impossível não notar a evolução, sabe? Daquela criança no começo do filme para aquela mulher adulta sábia no final do filme. Então, isso só uma atuação brilhante poderia nos provar, e Emma Stone nos provou isso. Cara, atuação digna de Oscar, de verdade, atuação digna de Oscar, e eu não duvido nada ela ganhar da Lily Gladstone como melhor atriz no Oscar. Ela foi indicada e eu não duvido nada ela ganhar, e não seria uma injustiça. Apesar da atuação da Lily Gladstone em Assassinos da Lua das Flores também ter sido uma atuação muito forte, muito impactante, muito boa, ela impacta de uma forma totalmente diferente dessa atuação da Emma Stone. Vai pro mesmo quesito Mark Ruffalo e William Dafoe, sabe? A atuação da Lily Gladstone é uma atuação muito mais contida, sabe? Muito mais com camadas internas do que externas, enquanto a atuação da Emma Stone é uma atuação totalmente exagerada, totalmente, sabe, com muitas camadas para fora e não para dentro. Então, assim, são duas atuações bem distintas, mas eu não duvidaria que ela ganhasse, e que se ela ganhasse não seria nenhum exagero também. Uma atuação muito brilhante, mereceu o Globo de Ouro que ela recebeu, mereceu o prêmio do Critical Choice que ela recebeu, e vai merecer se receber o Oscar também, por todos esses aspectos que eu falei. Dito isso, dito toda essa construção,
Roteiro maravilhoso, é um roteiro adaptado de um livro do mesmo título, Pobres Criaturas, né? Poor Things, em inglês. Cara, todo esse roteiro realmente é muito bom. É assim, a construção e tudo que ele quer trazer, mesmo sendo chocante, as reflexões que esse filme te traz, é porque o roteiro é muito bem pautado. A gente tem uma evolução, como eu falei. Você percebe toda a evolução da personagem do começo ao fim. Você tem vários arcos ali subdivididos. Eu achei um pouco exagerado em alguns momentos. Alguns arcos são bem maiores do que os outros arcos. Mas você tem dividido em vários arcos. Naquele estilo de cinema antigo mesmo, de capinha para cada arco, né? Aquela transição que mostra lá com letras, com grafias, qual é o próximo arco e tal. Isso tudo é muito pautado no cinema antigo. É interessante porque realmente esse filme ele consegue brincar muito com a linha temporal, né? Muitos momentos você acha que ele tá num futuro utópico, mas na verdade você depois olha e vê que parece muito um passado e fica brincando muito com isso. Ponto positivo também. E agora falar um pouquinho dos pontos negativos para não me estender tanto. Esse vídeo tá ficando muito longo, mas vamos falar um pouquinho desses pontos negativos que eu preciso falar. Primeiro, pela quantidade de cenas de nudez e sexo, que eu entendo que não é, veja bem, escute o que eu vou falar, não é cenas de sexo sem propósito, tá bom? Não são cenas que não encaixam bem no filme, que não encaixam bem na história que está sendo trazida. Pelo contrário, encaixam muito bem porque é uma forma de mostrar como ela é uma mulher livre e se torna livre através disso. De não se prender a nada, de não ter essas amarras da sociedade que a gente vem construindo com o passar do tempo. Então ela já nasce pura e para ela isso não é nenhum problema, ela pode ter as relações dela do jeito que ela quiser, com quem ela quiser, ela pode muito bem ganhar dinheiro com isso, porque para ela isso não é um problema nenhum. Ela está juntando prazer com o dinheiro que ela precisa para sobreviver. Então assim, tudo isso fica muito claro, mas mesmo assim eu acho muito exagerado a quantidade de cenas, porque isso é muito, sabe, é muito constrangedor você assistir aquilo ali. Isso pode ser um problema meu, tá? Pode ser um problema que eu passei e não necessariamente você vai ter essa visão. Você pode achar que as cenas são muito boas e valem a pena no filme porque tem que ter, sabe, aquela quantidade de cenas mesmo, tinha que ter muitas mesmo e é isso aí. Mas isso me impactou assim de uma forma negativa. Não gostei de ter tantas cenas. Eu acho que eu até brinquei no vídeo curto que eu trouxe pra vocês de que de 2 horas e meia, se você tirar 1 hora é só de cenas. Logicamente 1 hora é muito exagerado, mas é bastante mesmo, assim, é muita coisa, muita coisa, o tempo todo, rolando aquilo ali na tua frente, rolando aquilo ali na tela do cinema. Então assim, realmente é um pouco maçante. Tem horas que você não quer ver, você só, sabe, abaixa a cabeça e espera a cena acabar, que você não quer mais ver aquilo ali, sabe, e tudo bem, isso é uma parada minha, é uma coisa minha, talvez você não tenha isso. E outra coisa, eu acho que esse filme, ele engata muitas coisas, mas ele puxa o freio de mão quando ele tá chegando naquele momento que pode ser um pouquinho, que pode ultrapassar um pouquinho a linha ou o limite de coisas que realmente acontecem na sociedade. O que eu tô querendo dizer? Como eu falei, o personagem do Mark Ruffalo, ele o tempo todo ele parece que ele vai gerar uma revolta e vai bater nela, por exemplo, e vai fazer uma maldade com ela. Isso não acontece porque o filme puxa o freio de mão na hora que você tá chegando nesse momento, e aí ele se acalma. E aí um outro personagem lá que é um personagem bem importante pra história da personagem que era a Bella Baxter, né? Personagem que se suicidou e virou a Bella Baxter. Eu não vou dar detalhes porque isso você vai ver no filme, eu não quero alongar muito nisso. Mas é aquele personagem muito importante pra toda aquela história. Ele, sabe, é o que mais consegue impactar, mas em nenhum momento impacta daquela forma que eu achei que o filme pudesse trazer ela se magoando muito com aquele mundo, sabe? Não só romanticamente, né? Tendo uma desilusão amorosa, eu acho que isso seria importante também para mostrar essa evolução ainda mais da personagem. Ou até mesmo tendo uma situação muito difícil de se lidar que acontece com mulheres, por exemplo, de ser assediada, de, sabe, tipo, o tempo todo mostra que tudo é muito bem aceito por ela, porque ela não tá nem aí pra isso, mas e no momento e num dia que ela não quisesse e acontecesse, sabe, isso não é explorado. Eu acho que precisava ser explorado, mas eu até entendo que
eles podem ter pensado em fazer, mas não fizeram porque o intuito não era de gerar esse impacto. O intuito era de gerar o impacto de ser uma mulher totalmente livre, sem amarras da sociedade, e por não ter amarras da sociedade, tudo pra ela tá, sabe, vai acontecer do jeito que ela quer, como ela quer. E tudo bem que eu acho que não seria assim numa vida real, mas o filme tentou retratar muito bem isso, tentou trazer isso pra gente, tentou mostrar esse viés de uma mulher que consegue fazer tudo o que quer e sem ter nenhum impeditivo mais forte que normalmente acontece, sabe? Mostra muitas vezes os homens querendo prender ela e ela se libertando sempre porque ela consegue se libertar de alguma forma, muito mais pelos homens que estavam ali no caminho dela do que pelo contrário, né? Até tem uma situação mais forte com aquele outro personagem, ela acaba se envolvendo ali numa agressão física, mas ela resolve muito rapidamente aquilo ali, sabe? É uma coisa muito rapidamente resolvida, pra realmente mostrar que, sabe, ela consegue fazer tudo que ela quer na hora que ela quer, no momento que ela quer, e as coisas vão ser do jeito que ela quer, porque ela tem esse comando da vida dela, sabe? Ela consegue comandar a vida dela o tempo todo e faz as escolhas, por mais que muitas das escolhas dela sejam erradas, tá? Muitas escolhas que ela faz também geram revoltas, principalmente em alguns personagens. Mas, cara, eu achei que faltou muito esse impacto. No começo também, quando ela vai se casar com aquele McBride, um personagem, vou até deixar a foto aqui pra vocês verem, que sabendo de tudo, sabendo que é uma criança, ele aceita casar com ela, ele aceita ter se prender a uma criança e ter relações com ela. E eu achei que, sabe, aquele momento já é muito repulsivo, porque você vê, cara, o cara sabe tudo que... Sabe que é um cérebro de uma criança, sabe que as experiências ainda são de uma criança, por mais que vai evoluir, mas ainda não evoluiu o suficiente pra você falar que é um adulto, um adolescente, e ele tá aceitando se casar com isso. E, sabe, é bem repulsivo, mas ainda não é tão repulsivo como poderia ser. Um filme que ele consegue te chocar muito por cenas adultas, mas poderia ter um impacto maior em coisas adultas, coisas da vida real que acontecem de fato. E poderia gerar um gatilho muito grande que ele, como eu falei, ele só fica no quase, ele sempre puxa o freio de mão quando tá chegando na deadline. Isso pra mim é um aspecto negativo, eu acho que eles poderiam ter explorado melhor isso. Eu não sei se isso não é tratado no livro, eu não li o livro, então eu realmente não sei. Não sei se é um aspecto de roteiro, por ser adaptado do livro, ou se foi uma escolha do diretor. Se foi uma escolha do diretor, eu acho que foi um erro. Por mais que não esteja no livro, poderia ter sido adaptado isso também, para impactar ainda mais e a gente entender melhor todo esse arco de desenvolvimento do personagem, chegando no ponto que ela vai chegar do mesmo jeito que ela chegaria no ponto que ela chegou no final do filme. O final do filme é muito bom nesse sentido. O final do filme ele retrata muito bem tudo aquilo que a gente imaginava que seria o fechamento da história da Bella Baxter. Filme muito bom, indico vocês assistirem. Cara, muito obrigado, de verdade, de coração, muito obrigado se você ficou até o final do vídeo. Eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui para saber quem tá assistindo o vídeo até o final, para saber se você ficou até o final. Então, se você ficou até o final, comenta aqui, esse filme é muito chocante. Comenta, esse filme é muito chocante, independente se você viu ou não, se você acha ou não chocante, só bota. Esse filme é muito chocante e eu vou saber que você ficou até o final e com certeza eu vou deixar meu comentário, deixar meu super like ali, porque vai ser de coração pra mim saber que você assistiu até o final um vídeo tão longo, mas ficou aqui e acompanhou tudo que eu falei, beleza? Um beijo muito grande a todos vocês, até o próximo vídeo, valeu, falou!